Você consegue isso daí? Você lembra? Eu vou falar de cabeça, tá? Você tem aí, Radha, com você? A personalidade de Deus é perfeita e completa. Poxa vida, eu tenho algum lugar aqui, não estou achando também. Muito embora muitas emanações perfeitas e completas emanem do todo completo permanece. Eu não me lembro assim exatamente aqui, poxa vida. A suprema personalidade de Deus É perfeita e completa. E muito embora muitas unidades completas emanem do todo completo, ele permanece completo em si mesmo. Basicamente, né? Basicamente, esse é o conceito. A suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, é perfeita e completa. Muito embora muitas unidades completas e perfeitas emanem dele, ele permanece o todo completo, o todo perfeito. Esse é o conceito do mantra. E aí, quando chega nessa parte dos relacionamentos de Krishna, da posição de Krishna como essa pessoa que está sendo mencionada aí, então o paradoxo se apresenta porque aparentemente o estado emocional de Krishna é um princípio incompleto, já que ele está buscando se realizar em Srimati Radharani a ponto de entrar numa crise tão radical que produz uma metamorfose conhecida como Chaitanya Mahaprabhu. Para quem é Vaishnava e está habituado com as terminologias, Chaitanya Mahaprabhu é uma expansão de Krishna, e essa expansão de Krishna se manifestou recentemente no planeta. Basicamente, nós nascemos juntos com ela. Isso foi há 500 anos atrás, há 580 anos atrás. E, inclusive, Chaitanya Mahaprabhu, só aí as coisas começam a aparecer. Tem uma curiosidade a respeito dele, que ele apareceu mais ou menos no mesmo período dos portugueses, quando os portugueses começaram a chegar na Índia. E os portugueses, eles mantêm registro das viagens e tudo, né? Então, existem alguns documentos no Arquivo Nacional da cidade do Porto que menciona os navegantes portugueses que iam para a Índia e depois voltavam para Portugal, e eles eram requisitados para contar histórias acerca dos outros povos na corte. Era uma espécie de novela, né? Então eles traziam as histórias, coisas exóticas, produtos, né? Animais às vezes, pessoas inclusive. E era muito comum trazer pessoas para mostrar os habitantes daquela região e tal. Então, ele tem uma descrição que se faz da seguinte forma, que na Índia tem um gigante dourado que se assemelha a Jesus Cristo, e ele sai de cidade em cidade cantando e dançando um mantra, e as pessoas às vezes perdem a consciência, às vezes desmaiam, às vezes se curam, muitos milagres acontecem e eles o conhecem. Esse profeta da Índia é conhecido como o gigante dourado entre os indianos. E essa descrição é feita pelos portugueses que iam para a Índia na época e que registraram isso, tá no documento, nos documentos do Arquivo Nacional. E eu não tenho como confirmar essa afirmação, mas foi um sannyasi que morou em Portugal durante muitos anos e teve acesso a essas documentações lá e trouxe essa informação numa aula que eu ouvi. Então eu estou transmitindo aquilo que eu ouvi, mas me pareceu coerente porque ele deu citações de referências, inclusive parece que, como é patrimônio público, pode-se inclusive acessar essa informação. Mas enfim, essa forma de Chaitanya Mahaprabhu apareceu recentemente e é Krishna. Ele é Krishna pessoalmente, só que ele é Krishna que ele assume a forma de um devoto de Krishna para, primeiramente, ensinar as pessoas a como ansiar ou desejar o amor por Krishna, o amor por ele mesmo. É como um professor que se senta na cadeira do aluno e faz, não é? Assim, a posição de um aluno para, ensinar o aluno a como aprender aquele exercício. Então é a didática utilizada por Krishna, que é Chaitanya Mahaprabhu. Ao mesmo tempo, Chaitanya Mahaprabhu, ele é o resultado da crise existencial de Krishna, querendo entender a perfeição do amor,
de Shrimati Radharani, que é a consorte eterna de Krishna em Vrindavana, especificamente em Vrindavana. Então, no momento em que ele contempla a imensidão, a intensidade do amor de Shrimati Radharani, da beleza, da formosura, da perfeição da existência Radharani, e ele tenta imergir nessa existência para compreender esse fenômeno, ele então é abatido por ondas de êxtase incompreensíveis para ele, e ele então assim capturado, é como um objeto que é capturado por um imã, ou uma galáxia que é capturada pelo horizonte de eventos de um buraco negro. Para quem assim tem noções de astrofísica, sabe que é assim que funciona. Esse objeto vai formar uma simbiose com o objeto que o capturou, e ele então vai fazer parte daquele evento. E Krishna, ao se aproximar muito intensamente de Shrimati Radharani, ele então entra num fenômeno que é uma crise, que ele quer deixar de ser Krishna para ser Shrimati Radharani. Só que como isso gera um paradoxo dentro do processo da existência Vrindavana, então esse efeito sobrenatural sobre Krishna se expande dele e assume a forma Chaitanya Mahaprabhu, que é uma forma livre de Krishna para ser Radharani. É assim uma sinuosidade, né, que só é possível de ser entendido, essa lógica aparentemente irracional, mas completamente coerente da crise existencial Krishna, que é Chaitanya Mahaprabhu, quando nós percebemos o efeito da felicidade que isso produz em Krishna, se tornando Chaitanya Mahaprabhu, deixando de ser Krishna e se tornando uma Radharani eternamente, e assim absorvendo-se na sua ilusão, né, de autoconhecimento, que é a fusão perfeita e completa no estado de amor que chama-se Gopi Bhava, ou o amor de uma Gopi por Krishna. Bom, agora, isso é, né, a descrição que nós temos, e é com isso que a gente lida, com essas informações que nós lidamos. Para poder entendermos perfeitamente como é o amor que Krishna sente pelas entidades vivas, ou o amor que Krishna sente pelas Gopis, que são as associadas mais perfeitas de Krishna, nós precisamos nos aproximar de Krishna. O problema dessa aproximação de Krishna é que nós amamos Krishna, nós despertamos o nosso amor por Krishna. E quando nós despertamos o nosso amor por Krishna, devido a essa associação com Krishna, nós passamos a ver Krishna não mais como Deus. A ideia de Krishna como sendo Deus se desfaz. A lógica de que Krishna é a suprema personalidade de Deus perde a sua razão de ser, ou perde a sua lógica, para de ter lógica. Ela só tem lógica quando Krishna é analisado do ponto de vista metodológico da ciência teológica que é conhecida como Vaishnavismo. Então, é possível entender Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus a uma certa distância. Quando essa proximidade diminui, quando essa distância diminui e essa proximidade alcança um nível crítico de simbiose, então o conceito de Krishna formal como Deus se dissolve por completo e cai por terra, para de ter essa funcionalidade. Então, e o estado de amor pleno se manifesta. Então a alma amante não vê Krishna como Deus, inclusive essa lógica de que Krishna é Deus não se encaixa, e ele inclusive, essa alma amante pode inclusive apresentar argumentos para provar e demonstrar que Krishna, na verdade, não pode ser a suprema personalidade de Deus, porque não faria sentido, e também as conclusões filosóficas não se encaixam apropriadamente. Tá? Não fica parecendo que é uma tese que vai de encontro à tese original que o levou até aquela tese. Mas a realidade é que, se a gente tomar como base esse mantra dos Upanishads, porque esse mantra, Om Purnan Ada Purnaidan, ele é entoado no Ishopanishads, tá? Nós temos que lembrar que Krishna, a manifestação Krishna, é uma manifestação recente. Nós somos contemporâneos de Krishna. O Vaishnavismo possui uma história, um histórico que remonta a milhares e milhares de séculos antes de Krishna. Krishna é praticamente contemporâneo. Ele apareceu há 5.000 anos atrás. Em termos
das eras, em termos das eras védicas, nós falamos numa quantidade de 450 mil anos, 800 milhões de anos atrás. Então, remonta-se a um período histórico muito, muito anterior à manifestação Krishna. Porém, o Vaishnavismo já existia, muito bem estabelecido, há centenas de milhares de anos, quando Krishna apareceu na sua forma de Krishna, ou na sua forma original Krishna. Bom, acontece que os mantras, os Upanishads, eles nunca pretenderam, pelo menos na sua intenção objetiva, realçar Krishna. Os mantras dos Upanishads sempre tiveram a motivação de realçar Vishnu, de enaltecer Vishnu, ou de glorificar Vishnu. Vishnu, ele é a deidade original dos Vaishnavas, ele é a suprema personalidade de Deus. Vishnu, ele é o criador dos mundos materiais. É Vishnu que cria, que mantém, que produz toda essa manifestação do Mahat, e depois tudo retorna novamente para Vishnu. Então, quando nós pegamos o mantra dos Ishopanishads e aplicamos em Vishnu, se encaixa perfeitamente, porque não há as variações estáticas da ilusão transcendental, da sinuosidade dos relacionamentos de amor na pessoa Vishnu. Vishnu é sóbrio e ele é 100% autocontrolado, Atmarama, equilibrado. Então, os paradoxos do amor, nessa profundidade que produz um estado de insanidade espiritual no sentido metafórico do termo, não se encontra em Vishnu. Ou seja, o buscador, o devoto, quando olha para Vishnu, ele vê um ser sóbrio, calmo, profundo, místico, poderosíssimo, inteligente, respeitável, amável, adorável, encantador, incrível. É assim que nós nos chocamos com a existência Vishnu, quando nós percebemos que essa existência Vishnu é um princípio possível. Isso nos causa uma onda de choque, de encantamento de Vishnu. Nós simplesmente ficamos impressionados com a beleza e a inteligência de Vishnu e queremos adorar Vishnu. Só que nos vemos como insuficiência, então ficamos inquietos, tentando encontrar uma forma de expressar a grandiosidade que nos acomete devido ao êxtase do amor a Vishnu, a ponto de sentir compaixão de Vishnu e querer adotá-lo como um filho querido, um amigo querido, mas ao mesmo tempo a formalidade da adoração, do encantamento de Vishnu como a suprema personalidade de Deus não sai da operação, permanece na essência, ou seja, esse perfume, esse tempero não escapa da receita final, permanece continuamente. Ou seja, diante de Vishnu, por mais que nós o amemos intensamente, por mais que nós o abracemos no coração e o aceitemos como nosso filhinho querido, ainda assim nós não conseguimos escapar do conceito e da percepção de que Vishnu é a suprema personalidade de Deus. Isso nos deixa sempre num estado de encantamento formal. Então nós sempre vamos ter a tendência de adorá-lo como ser supremo, mesmo que nós o amemos, tá? Muito bem. Agora, essa mesma lógica, ela não se encaixa em Krishna. Quando nós pegamos o mantra e tentamos colocar em Krishna, não funciona mais. Porque a manifestação Krishna é o summum bonum, é um estado de existência Vishnu que está para além da formalidade da existência Vishnu. Se Vishnu por si só já é um choque de encantamento, Krishna ele está mais ou menos para o campo da insanidade, no sentido de que foge totalmente da noção que nós temos de Deus, ao mesmo tempo que nós sabemos que ele é o princípio Deus. Então, adentrar no campo Krishna requer um tipo de configuração interna, um tipo de drivers, digamos assim, adicionais que não estão disponíveis na percepção Deus. Os drivers funcionais ou os aplicativos que nos permitem perceber a existência de Deus nos levarão ao encantamento de amor formal a Deus. Mas quando nós tentamos nos aproximar de Krishna, esses aplicativos eles se tornam obsoletos e eles não conseguem fazer a apreensão do conteúdo Krishna. É preciso
de novos drivers, é preciso de outros tipos de aplicativos que não estão disponíveis na primeira etapa. E esses aplicativos, ou digamos, essas funcionalidades, elas vão estar disponíveis se por acaso o jogador interessado nessa fase do jogo, ou interessado em entrar na Vrindavana, que é onde é o campo de atuação de Krishna, que é uma transcendência de Vishnu. Então, a formalidade da observação, do respeito e da reverência que se oferece a Vishnu não é funcional, torna-se antiquada, talvez, não seria a palavra adequada, mas talvez obsoleta, talvez a palavra superada fosse mais adequada. Então, a formalidade é superada e o estado natural de amor que a alma pode ter pela manifestação da divindade se torna insensata, como é colocado na canção que a Arada fez. Por quê? Porque a alma deixa de ver Vishnu como Vishnu e passa a ver simplesmente como Krishna. E nesse ponto pode-se brigar com Krishna, pode-se iludi-lo, pode-se enganá-lo, pode-se chantageá-lo, pode-se tudo. Tudo pode-se. Não da maneira como a gente compreende que as relações ilusórias são nas suas idiosincrasias, nas suas contradições mundanas. Dentro do campo Krishna, tudo é motivado por uma intensidade de amor por Krishna que o obriga, na verdade, que o ilude. Krishna em Vrindavana, ele está destituído da noção de que ele é Vishnu. Então, se mesmo que nós queiramos falar para Krishna que ele é Vishnu, na cabeça de Krishna isso soa engraçado, ele se diverte com isso, mas ele próprio não tem essa relação de compreensão de si mesmo como ele sendo Vishnu. Ele se entende a si mesmo como bem-aventurado, como muito afortunado de estar em Vrindavana e ser amado por todos em Vrindavana e amar a todos. Então ele está em estado de êxtase bem-aventurado, e a configuração de que ele é Vishnu não se encaixa nem para ele, nem para quem conhece ele. Mas, ao mesmo tempo, a intensidade do amor que sentimos por ele supera o amor que nós sentimos por Vishnu. Como o amor é inclusivista, ele não é separatista, cabe Vishnu no nosso coração e cabe Krishna. Agora, Shrimati Radharani não cabe, porque se nós colocamos Shrimati Radharani no nosso coração, isso nos transborda e nos transcende para além de Krishna, que é uma outra fase da evolução. E não é assim, e quando esse transbordamento de Shrimati Radharani acontece na alma, ela se torna uma gopi, ou então, se acontecer com Krishna, porque eventualmente acontece com ele também, já que ele entra em contato com Shrimati Radharani, Krishna se transborda a si próprio e se torna uma Radharani também. E essa fusão, essa simbiose de Krishna com Shrimati Radharani produz um novo Chaitanya Mahaprabhu. E devido a isso, aqui nós estamos tentando entender essa lógica paradoxal, que é a manifestação da divindade nas suas diferentes fases, e isso nos purifica, nos santifica, simplesmente por, pensar nesses assuntos e colocar a nossa mente para tentar entender essas complexidades. Só isso já é suficiente para nos tornar, para santificar a nossa mente. Isso é extremamente piedoso. Na hora que vai fazer o balanço do Credit Karma, por exemplo, esses momentinhos aqui, essa simples conversa, produz um efeito devastador nas contas do karma, e montanhas de karmas negativos são destruídos simplesmente por dedicar-se a tentar entender a manifestação dessa realidade, que é a realidade que nós entendemos como Vishnu, a verdade onipenetrante. Então, se por um lado o mantra é completamente perfeito e válido, por outro ele é superável. E isso é um paradoxo. Ok? Tudo bem? Tudo ótimo. Jai Prabhu. Muito bem. Então, eu preciso ir agora.
Muito obrigado pela associação de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Radha, posso pedir para você cantar mais uma vez o mantra? Para a gente poder sair da sala ouvindo você entoar o mantra? Ela levantou a mão já tem algum tempo. Não sei se ela quer dar uma palavrinha. Eu sugeri que ela falasse do programa dela. É verdade, desculpa. Vai lá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
You could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,
take us home, Benji? Krishna Krishna